Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2009 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro, linha de pesquisa Texto e Cena, como pré-requisito para o seu doutoramento. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link logo abaixo aqui da descrição e acompanhar a leitura desde o início. Na descrição também o link para o texto em PDF. Se quiser pular essa parte introdutória e ir direto para o início da leitura do texto, é só dar uma olhadinha aqui na timeline, por aqui, que tem o ponto de referência para o início. Vamos à leitura de uma pequena bio da autora. Luciana Eastwood Romanoli, doutora em Artes Cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2019, mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013, especialista em Literatura Dramática e Teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009, graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, 2005, curadora e crítica de teatro, fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012, experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, e na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2021, e docente substituta no curso de produção cênica do CEPT da Universidade Federal do Paraná 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise lacaniana. Bom, no canal nós temos também outras playlists de leituras de textos em dramaturgia, literatura dramática, alguma coisa de literatura, e também mais textos sobre teoria crítica social, estética e história do teatro. Então, cabe dar uma olhadinha aqui no canal, nas outras playlists. Pode ser que tenha alguma coisa que venha lhe interessar, venha lhe ajudar para o seu projeto de pesquisa nesse momento ou no momento futuro, ou se você quiser indicar para alguém, pode ser que tenha algum tema que possa vir a calhar e a ajudar, a somar no projeto de pesquisa seu ou de outrem. Então, dê uma olhadinha quando puder. Sem mais, peço que curtam esse vídeo, façam parte do canal, ativando o sininho para não perder nenhuma atualização, e se quiserem, curtam e compartilham. Deixem comentários, se quiserem também, perguntas. E vamos então ao texto de hoje. Preparados? Peguem seu café, chá, água, o que quiserem. E vamos à leitura. 3.1.2 Negociar relações. As materialidades abordadas acima, ou nos vídeos anteriores, têm em comum o fato de serem usadas dramaturgicamente para deflagrar relações nas diversas dimensões da cena. Além delas, observamos outras estratégias de engajamento do espectador pelas quais as relações entre os corpos são negociadas. Elas partem do ato de implicar o corpo e envolvem distintas formas de condução que configuram assimetrias e demandam o consentimento do espectador. 3.1.2.1 Implicar o corpo. O que uma dramaturgia tradicional demanda ao espectador? Tempo, presença na plateia, olhar, atenção, silêncio, escuta, semi-imobilidade, atribuição de sentidos. Essas solicitações, implícitas ou explícitas, constituem um código compartilhado por pessoas que fazem e frequentam teatros, são as convenções do evento teatral. Nas dramaturgias conviviais, o silêncio e a semi-imobilidade deixam de ser prerrogativas, enquanto as outras geralmente se mantêm, mas somadas a demandas específicas sugeridas, aqui também implícita ou explicitamente, de acordo com cada proposição artística. A presença demandada ao espectador já não será a silenciosa e imóvel. Ao olhar e à escuta, somam-se o tato,
o paladar e, ocasionalmente, o olfato. É uma presença exposta, com o corpo imerso e implicado nas ações e discursos. Uma presentificação e exposição de si no espaço público. Um corpo que ocupe um espaço de visibilidade e de ação. Um corpo deslocável. Um corpo aberto às estimulações da cena e pronto a fazer escolhas, tomar decisões, interpor respostas. Um corpo que compartilhe memórias, histórias, opiniões. Um corpo que produz atos poéticos, éticos e políticos. Helicóptero. Uma presença que se responsabilize pela forma como se relacionará com as outras, por sua ação e inação, por um maior comprometimento como agente no acontecimento. Nem por isso o espectador deixa de seguir diretrizes mais soltas ou mais estritas, definidas e propostas por outrem. Tampouco fica impedido de recusar os convites. Essa é uma escolha legítima em qualquer situação de convívio, ou não seria escolha, mas imposição. Em A Festa, objetiva e simbolicamente, é solicitado ao espectador o seu tempo de vida passada e o seu tempo de vida presente, memórias e agoras. É solicitado que se desloque e que realize a ação de passar os pratos em certos momentos, que responda em voz alta perguntas, forneça nomes e datas íntimas que serão inscritos na pulseira ou na parede, e ainda que acompanhe imaginariamente a narrativa metafórica incluindo-se nela. Em O Espelho, a demanda é por sociabilidade à mesa, por perguntas escritas em post-its, por tempo de escuta dos áudios, pelo tempo da memória, por histórias familiares, pela narrativa oral delas, por relatos pessoais. Nesse sentido, é uma demanda documental, no que isso implica também de construção e fabulação de autoescritura performativa. Nota 193. Lei de Janaína. Autoescritura performativa, do Diário A Cena, em Revista Aspas, volume 2, de 2012. Em Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia, há uma demanda central, escolher o que fazer a cada momento, exceto aqueles de aglutinação em torno de uma cena das performers. A função do público transita entre a observação, a leitura, a escuta, a ação lúdica, a ação de deslocamento espacial, as respostas a perguntas e até mesmo o gesto político do voto. Além, é claro, de articular todas essas frentes em uma compreensão própria do trabalho. Nas duas primeiras peças do Povo em Pé, então, o espectador é demandado mais como pessoa física, sensível, em sua subjetividade e intimidade. E no terceiro, como agente lúdico e sujeito político. Os pálidos. Demanda se envolver na hora do chá, trocar olhares diretos, doar dinheiro para comprar armas, beber vinho e receber afagos. Demanda deslocamentos físicos, escolhas com implicações éticas, consentimento ou recusa. Nos dois casos, o público tem que se haver com formas distintas de persuasão, sedução anunciadas. O paradoxo da manipulação que se anuncia manipulativa. Projeto Brasil requer beber a cachaça e implicar o corpo no beijo, consentimento ou recusa, demanda física, afetiva, política, de ato compartilhado. E, embora Marcelo Evelyn expresse sua aversão à arte participatória e suas demandas ao espectador, entendendo que não há de repente fica tudo preto de gente, nem batucada, não há atividades a serem cumpridas como demandas determinadas, ainda assim podemos dizer que ambos solicitam ao espectador inventar sua expectação por meio de escolhas e ações, onde se posicionar, como e para onde deslocar-se, o que fazer com o próprio corpo, como performar a si mesmo. Essas demandas são incorporadas ou se incorporam à dramaturgia em graus variados. E é o fato de que, ao menos para aquele espectador que compartilhou uma memória significativa à roda, à mesa, ou para ser escutada pelo performer no fone de ouvido, a sua vivência passa a compor aquela dramaturgia. No 1 a 1, a dramaturgia se transforma com e para o espectador,
e nas demandas coletivas, com e para o público. Diante de todas essas demandas para que o espectador manifeste publicamente seu corpo, seu estado, seu ser sensível, suas vivências, seus posicionamentos, seu ser estético, seu sujeito da memória e do afeto, e seu ser político, ele é convocado a performar a si mesmo. Isso se torna evidente à medida que assume o duplo movimento de fazer e mostrar-se fazendo, envolvido nos deslocamentos múltiplos entre observar, agir e ser observado. Nota 194. Schechner, Richard, o que é performance? Em Performance Studies and Introduction, New York, London, 2006. A estes, soma-se ainda o estímulo ao perceber-se fazendo e perceber-se sendo observado, que instaura a autorreflexividade na expectação. Conforme constata Cornago, parágrafo. Se agora aplicamos esse efeito de deslocamento sobre o público, este deixaria de ser unicamente o sujeito da percepção para converter-se também em objeto que se oferece para ser percebido pelos demais. Isso produz a consequente sensação de desestabilização, de questionamento ou dissolução dos limites que protegem sua identidade como público e que o obrigam a assumir social e esteticamente aquelas dimensões que já não ficam ocultas atrás de sua condição de espectador. Cornago, 2016. Isso acarreta uma sensibilidade estética em que a relação dos corpos não é mais unívoca, mas pautada pela multiplicidade. Nota 195. Multiplicidade. Conceito apresentado na fala do professor de Filosofia da Arte José Antônio Sanches, no MAR Rio, dentro do seminário Por uma Estética do Século XXI, em agosto de 2015. Retomando, isso acarreta uma sensibilidade estética em que a relação dos corpos não é mais unívoca, mas pautada pela multiplicidade que inaugura a diferença entre permanecer na posição de espectador ou ser agente também, considerando que as experiências estéticas não são as mesmas, pois o trânsito coloca a distância do olhar em movimento. Fazer parte de uma situação espacial articulada, então, afeta a experiência sensível e ética. Cabe ao espectador, em dramaturgias conviviais, implicar o seu corpo entre outros corpos. Por o corpo, nota 196. No original, poner el cuerpo. Mantive o verbo por para manter a relação com expressões como pôr o corpo na rua. Pôr o corpo, como diz Sanches, o que significa assumir o risco de exposição, ser coerente com o discurso, implicar-se corporalmente na realização do discurso, seja verbal, visual, físico ou virtual. Nota 197. No original, assumir el riesgo de la exposición, ser coherente con el discurso, implicarse corporalmente en la realización del discurso, sea verbal, visual, físico o virtual. Sanches, 2017. Mais do que isso, implica uma ética, a disposição a renunciar ao pessoal em benefício de um projeto de convivência coletivo. Encontramos aqui a concepção de ética como ação corporal, uma prática dos corpos quando estão em relação uns com os outros, em simultaneidade e no encontro, não na ausência. Ao contrário da norma moral imposta por dispositivos disciplinadores, família, escola, igreja, polícia, etc., a ética entra em jogo quando é preciso tomar decisões que afetem outras pessoas, seus direitos e afetos. Parágrafo. Pôr o corpo é uma decisão ética que abre uma ação política. Pôr o corpo é um ato de liberdade. A ação é social sempre que for experiência e não meramente vivência. A ação é ainda política se a experiência se dá ou incide na esfera pública e não fica enclausurada nem como vivência, nem como representação de uma experiência. A efetividade da ação política não costuma ser direta, tanto mais
é simbólica? Sanchez, 2017. Nota 198, no original. Poner el cuerpo es una decisión ética que abre una acción política. Poner el cuerpo es un acto de libertad. La acción es social siempre que sea experiencia y no meramente vivencia. La acción es además política si la experiencia se da o incide en la esfera pública y no queda enclausurada ni como vivencia ni como representación de una experiencia. La efectividad de la acción política no suele ser directa, sino más bien simbólica. Sanchez afirma que a ética é anulada pelo poder político quando os limites legais são tão restritivos que eliminam a margem de decisão individual. Nota 199, no original, quando os limites legais são tão constrictivos que eliminam a margem de decisão individual. Em contraposição, podemos pensar que a abertura das dramaturgias conviviais à decisão individual por parte dos espectadores reforça sua implicação ética. Isso não ocorre, entretanto, de maneira direta e absoluta, uma vez que, conforme enfatiza o mesmo autor, a reflexão sobre a ética da representação demanda um reconhecimento do artifício da situação artística, que a tornaria incompatível com critérios de verdade. Este seria um limite e uma potência da arte, limite à sua efetividade, potência de experimentação estética e lúdica como forma de conhecimento, sensibilização, ampliação do imaginário e desenho de impossíveis. O que está em jogo é a possibilidade de afetar de maneira efetiva. No original, possibilidade de afetar de maneira efetiva as pessoas envolvidas ou não, considerando-o para além da representação, mas também que a representação tampouco existe à parte do mundo e da vida. Faz parte deles, embora institua uma espécie de interstício. Nesse sentido, a implicação corporal dos espectadores nas dramaturgias conviviais, em muitos casos, os faz mais suscetíveis a uma afetação efetiva, seja uma violência física ou simbólica. Podemos lembrar-nos do exemplo do casal de mulheres que se incomodou com a tentativa de beijo em Projeto Brasil, do ciúme do namorado em Os Pálidos, dos espectadores que tiravam selfies com os performers nus ao fundo em Batucada, não para julgar esses atos como eticamente reprováveis a princípio, mas para localizar momentos de tomada de posição ética. Ao pôr o corpo em jogo, performers e espectadores se abrem à vulnerabilidade do corpo em si e do fazer lúdico em convívio. Sujeita à precariedade das relações, a convivialidade se faz campo, instável, impermanente, não inofensivo, para o exercício lúdico e incorporado de uma ética da coexistência. Terreno onde é possível sustentar a ética como pergunta performativa, atualizá-la na ação dos corpos, no presente, não como um saber previamente teorizado, mas como um fazer. Três, 2. Condução. A liberdade para que variadas formas de relação e posicionamento sejam assumidas por distintos espectadores dependerá de como se realiza uma estratégia determinante nas dramaturgias conviviais. A condução. Esta inclui desde o tipo de convite feito ao público, até o modo e o tom pelo qual os artistas apresentam aos espectadores as proposições do trabalho. A condução se dá por gestos, um aceno de mão, um olhar persuasivo, um sinal de indicação. Se dá por palavras, como instruções, construções, direcionamentos. Se dá por afetos, como a sedução e a hostilidade. Se faz com o corpo todo. Ela varia conforme o grau de abertura ou fechamento da dramaturgia e de controle da relação. A condução pode se dar por sugestão, quando não é direta, como no caso do uso da linguagem metafórica. Novamente, temos o exemplo do siga o sentido e das perturbações externas, ou de relações indiretas, como que se estabelece entre o áudio em off e o beijaço em Projeto Brasil, que sugere a implicação política do ato entre performers e espectadores, sem fechar esse sentido.
Pode ser feita por imantação ou contágio, quando se criam fluxos de atração e reverberação usando recursos como a repetição, que tem efeito contaminante semelhante ao do refrão da música, como as conversas à mesa de O Espelho, a coralidade e a blablação de Os Pálidos, ou o contágio propriamente corporal pelos beijos já citados e pelas coreografias de Marcelo Evelyn. Nestes casos, a condução também pode ser por sedução, quando mobiliza mais diretamente o desejo. Por persuasão, se recorrer ao convencimento ou manipulação, se exercer uma influência voltada a interesses próprios, como na vaquinha de Os Pálidos. Ou ainda por imposição, caso o espectador não encontre possibilidade de recusa, como na hipótese de ser puxado para o centro da cena ou receber um beijo inesperado, que se configuraria como um ato de assédio. Estas, contudo, não são formas estanques. É possível mesmo transitar entre essas posturas. O mais importante é que elas colocam em questão o equilíbrio entre não fazer o público de marionete, nem permitir que as estruturas do trabalho sejam derrubadas a ponto de se inviabilizarem. Em A Festa, temos uma condução explícita e direcionada, que se faz por interpelações, imperativos, instruções e atribuições de tarefas, instituindo narrativas, mas cujos sentidos sugerem ambiguidades. Ela se orienta a um propósito, acentuar a percepção do tempo. Em O Espelho, há também uma condução estruturada, mas, exceto pelos momentos pontuais de atribuição de tarefas, ela se faz mais sutil, por estratégias de conversação e a abertura de brechas aos interlocutores. O convite é a se sentar à mesa. Para tomar a palavra, o espectador depende de autorizar-se a si mesmo. Nesses dois trabalhos, o tom das performers se mantém convidativo, simpático, empático, buscando adesão magnética, não a imposição. Embora o percurso do público seja bastante determinado previamente e os espaços de improviso controlados. Cabe ao espectador aderir ao jogo ficcional, conduzido pelas performers ou não, e sua autonomia se concentra nas frestas abertas por elas. Notamos a diferença em relação a arqueologias do presente, uma vez que o convite inaugural é explícito, e depois de feito, o público tem uma gama ampla de escolhas de trilhas dramatúrgicas a desbravar, ainda que receba instruções das regras dos jogos e de tempos em tempos seja capturado por narrativas e cenas conduzidas de modo mais fechado, que exercem uma função estrutural para que os sentidos não se diluam completamente. A CIA Senhas igualmente trabalha com conduções diretivas, balanceadas pelo investimento na sedução do olhar e do apelo invocante, como um canto de sereia solo ou espacializado em coro. A persuasão, assim como a sedução, é um gesto de convencimento, no que reside alguma carga de pressão sobre o espaço de autonomia do outro. O tom irônico envolve a própria condução em ambiguidade quanto ao seu potencial de autorreflexividade. A companhia faz uso de estratégias de manipulação que evidencia as zonas cinzentas pelas quais acessamos os problemas de se tentar reduzir a condução a juízos como manipulativa ou não manipulativa, como se fossem diretamente proporcionais à autonomia do espectador. A própria experiência como espectadora me mostra a possibilidade de sucumbir momentaneamente à manipulação, para, mais tarde, rever criticamente essa conduta com base em elementos críticos fornecidos pela própria dramaturgia. Em relação a isso, é importante considerar que a manipulação, assim como a representação, nota 201, Sanchez usa a palavra representação em seus múltiplos sentidos, o que inclui a representação do corpo como imagem do corpo. Então, retomando, em relação a isso, é importante considerar que a manipulação, assim como a representação, parágrafo, só é contrária à ética quando se desenha como transcendente, quando seus efeitos se projetam duradouros e excedem o tempo de recepção de uma obra artística ou os limites da experiência estética. Do contrário, a manipulação, como a representação, pode tomar parte do jogo que mobiliza a sensibilidade ou que mobiliza o pensamento. Sanchez, 2017. No original,
Solo es contraria a la ética cuando se diseña como trascendente, cuando sus efectos se proyectan duraderos y exceden el tiempo de recepción de una obra artística o los límites de la experiencia estética. De lo contrario, la manipulación como la representación puede formar parte del juego que moviliza la sensibilidad o que moviliza el pensamiento. Para Sanchez, trabalhos que nitidamente se situam no campo da representação estariam, então, de algum modo, isentos dos códigos morais necessários ao convívio em sociedade para organizar as diferenças de influência e responsabilidade na partilha do sensível. Entretanto, conforme ele mesmo contrapõe, tal nitidez escapa em uma cultura que cada vez mais explora os deslimites entre real e ficção em práticas artísticas e não artísticas. Como este é também o caso das dramaturgias conviviais, com a implicação da presença do espectador, já não se pode afirmar categoricamente que o que ocorre durante uma apresentação não é capaz de afetar efetivamente ninguém. A discussão ética, portanto, está sempre por ser feita com os corpos postos em cena, na situação de autorrepresentação que o espectador assume. Representação no sentido jurídico e político. Ele não delega a outro, o performer, a função de atuar como seu representante, mas age e convive com outros enquanto representante de si mesmo. Retomemos como exemplo a manipulação pelo jogo de palavras que conduz à vaquinha em Os Pálidos. Ela não se efetiva como compra de armas, nem ficcionais, nem reais, e o próprio estímulo a essa solução social será posto em xeque pelo tom irônico e crítico do desenvolvimento da dramaturgia. Já os selinhos, assim como o beijo de Projeto Brasil, em um grau mais elevado, rompem não com códigos estéticos, mas rompem não só com códigos estéticos, mas com a moralidade cristã, patriarcal, heteronormativa, enquanto a ética dessas ações se ancora no espaço de liberdade que mantém para que os espectadores tomem suas decisões, inclusive a de sair da sala de teatro. Espaço de pôr o corpo em cena e tomar decisões que se torna ainda maior em batucada no corpo a corpo com os performers. O quanto essas ações produzem efeitos que se perpetuam para além da situação estética do ponto de vista dos espectadores? Essa pergunta sustenta uma discussão ética a ser feita com o corpo implicado, em ato e, consequentemente, em constante atualização. Esse é o campo do exercício ético de coexistência anteriormente formulado, e não será realmente ético se não considerar as singularidades dos corpos envolvidos e suas vulnerabilidades, inclusive as que colocam em dúvida o consentimento. Chegamos então ao Projeto Brasil, com sua estruturação altamente elaborada e intrincada de aberturas de sentido, que atrai a atenção do espectador para os processos de construção e desconstrução, sem que os significantes se fixem, de modo que a instabilidade de sentidos é o lugar de liberdade para o público. Quanto à cena do beijo, ela é diretiva, incisiva, mas nem por isso menos negociada um a um. A sedução entra em jogo, exerce seu poder sem imposição. Isso não a abstém de certo grau de violência, conforme o próprio diretor aponta. A possibilidade de recusa, afinal, não impede que o avanço desse performer, que negocia o consentimento para o beijo silenciosamente, pela expressão corporal, seja sentido como uma invasão e um constrangimento, uma vez que expõe o espectador à visibilidade diante dos demais. Em vez de assumir uma posição moralista com seu fundamento prescritivo e aplicar um julgamento condenatório a esse modo de condução, que se embasasse em uma premissa de que é possível aniquilar qualquer forma de violência no convívio entre os corpos, como fazê-lo sem que toda a estrutura patriarcal, capitalista, colonial seja enfrentada e desmontada? Consideramos, então, que esse tipo de situação faz emergir o próprio problema ético para os corpos envolvidos no ato artístico. Coloca-os em enfrentamento com uma situação social complexa, na qual se encontram potenciais violências e vulnerabilidades de diferentes lados, dentre eles a homofobia e a lesbofobia.
Assim, convoca os sujeitos a exercerem a ética. Nem sempre essa sua potencialidade será explorada pelos artistas na condução das situações de convívio. O desejo de comunhão ou de defender uma posição política pode fechar o espaço de liberdade para a ação ética do espectador. Penso em duas situações exemplares que já vivenciei como espectadora. No primeiro caso, o tributo solo Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, construído com um intenso trânsito do ator pela plateia. Uma das principais estratégias para engajamento do público é uma grande bola inflável estampada com o mapa mundi para ser lançada de um a outro espectador sem deixar o mundo cair. E outra, um pedido a que todos deem as mãos aos espectadores ao lado, que culmina na fala: se estamos todos de mãos dadas, quem sacará as armas? O convívio se efetiva, mas é imposto por um discurso ingênuo de igualdade e comunidade que supõe uma superação simplista das tensões sociais e não permite ao espectador outra ação, senão aderir ou abandonar a peça. No outro caso, Ópera Bruta, de Minas Gerais, um espetáculo de discurso feminista que confronta a construção patriarcal da masculinidade. Alguns espectadores homens são chamados a comentar entre cenas que debocham de estereótipos do macho. O debate, no dia ao qual assisti, foi conduzido pelas performers a partir de pressupostos sobre o machismo, como se outras manifestações de masculinidade ou de gênero não pudessem aparecer entre eles, isto é, como se não houvesse singularidade possível. Em outra cena, quando distribuem um espelho para que também os homens da plateia se olhem nele, um deles, negro e bicha, respondeu que não estava interessado em espelhos e virou o objeto para o outro lado. Essa resposta, imprevista na condução dramatúrgica, restituiu-lhe a liberdade de um posicionamento ético a que o trabalho, concentrado na denúncia política do patriarcado, não havia previsto espaço. Em chave completamente distinta, os espetáculos de Marcelo Evelyn, analisados, situam a condução na cinética dos corpos, o que a torna mais livre do que em qualquer outro caso analisado. Não há imposição, não há relação estipulada, nem acordo prévio, não há nem mesmo a determinação das palavras. Tampouco se subestima a capacidade de escolha e ação do espectador. Se nada lhe é imposto, muito menos lhe é poupado. As situações urdidas tampouco são inofensivas, mas deixam aberto o espaço para que o espectador tanto possa se desligar completamente do convívio, quanto se ver engolido em meio ao arrastão. O que há, então, é provocação e contaminação, por meio do que o coreógrafo define como propósito incorporado, modo pelo qual os afetos, as ideias, os estados se manifestam e contagiam corpo a corpo. Na melhor das hipóteses, quando há consentimento e, consequentemente, aderência, o propósito incorporado do performer contagia o espectador a incorporá-lo também, colocando o seu corpo em jogo, em dança, em atrito. Se não, é ampla a margem de recusa. De modo geral, em todas essas variantes, a condução de uma dramaturgia convivial requer um estado de disponibilidade, abertura à imprevisibilidade das respostas, atenção, escuta e precisão para redirecionar os fluxos se o cavalo doido, descrito por Cristiane Swan Esteves, se manifesta desembestado, forçando demasiadamente as estruturas da dramaturgia, por exemplo. Lembramos ainda que as próprias estratégias de convívio podem ser transformadas com base nas experiências antecedentes com distintos públicos. Se pensarmos nas múltiplas plateias que o espelho encontrou, por exemplo, certamente a análise seria modificada de maneira significativa se feita a partir somente da apresentação Cavalo Doido, ou somente a partir da plateia muda, pois essas condutas efetivamente transformam a dramaturgia que está em construção, não só pelos elementos trazidos pelos espectadores, mas também por exigir diferentes posturas das performers.
para destravar a fala ou retomar o curso pretendido. Situação equivalente se apresenta à batucada. Se um espectador tirar a roupa e for dançar entre os performers, ou se permanecer imóvel ante os corpos deitados de bruços no chão, bloqueando a passagem dos outros espectadores. A diferença é que o tipo de condução em prática, neste caso, não pretende interferir nos modos singulares como os espectadores se relacionam com o trabalho, mesmo quando se fazem como dissidências da proposta performada. Ficamos por aqui, já estamos indo para os capítulos finais do texto. Agradecemos muito a sua audiência. No próximo vídeo, o título 3123, Jogo de Assimetrias. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem aqui comentários, perguntas, se quiserem. Um Pix seria muito bom também, para fortalecer o nosso trabalho. E deixe o número do Pix ali no texto da descrição também. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Paz e bem.